Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Conexão 3005. Hoje, terça-feira, noite do dia 5 de agosto de 2025, e vamos trazer um tema especial aí, né? É a Revolução Francesa e a Catedral de Notre-Dame. Veja, gente, Paris, capital da França, quantas coisas aconteceram lá, influenciaram o mundo e aqui também no Brasil, né? Quantas coisas. E ela está lá silenciosa, testemunhando e gerando alquimia em tudo, a Catedral de Notre-Dame. E a Revolução Francesa, que simplesmente marcou, foi marco de uma era da história, na história moderna. Então, o que temos de lado B, o lado oculto, o lado esotérico desses acontecimentos. Esse é o tema que a gente vai explorar hoje e chamo aqui para me apoiar o Carlos Antônio do Nascimento e o Gilberto Catira. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Então, é muito bom estar aqui com os nossos palestrantes, né? O João Paulo Hack Miranda e o professor Walter Teixeira de Andrade. E o tema é muito interessante, né? A capital da França, Paris, e o marco, né, central da cidade fica em frente à Catedral de Notre-Dame, o Marco Zero. E também tem muito a ver com o que vai ser falado também com a Revolução Francesa, é isso. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Edu. O tema é interessante, né? O tema é muito bom e abordado aí por pessoas muito boas também, né? Então temos aí, olha que interessante, né? Duas pessoas muito... O João, né? Que entende muito aí do assunto, e o professor Walter aqui, na nossa terça-feira, né? Que a gente só vê ele aí de sábado, né? Hoje a gente tem o privilégio de ter os dois, o João Paulo Miranda e o professor Walter aqui na nossa terça-feira, na nossa roda de conversa. Então, hoje vai ser bacana. Vamos nessa. Tá sem som, Edu. Então vamos aqui, primeiro trazer o professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite, professor, o nosso apresentador do sábado, né? Boa noite, meu irmão Eduardo, meu irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catira, o meu João Paulo, né? Muito boa noite. E trazer aqui o João Paulo Hack Miranda. Boa noite, Joãozinho, tudo bem? Oi, boa noite, Edu. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilberto. Boa noite, professor Walter. É um prazer. Só lembrando, né, pessoal, que dentre muitas coisas, Joãozinho é o apresentador do Alquimia das Ideias. Procure aí no YouTube, no Instagram. E o Instagram dele, que é o @j.p.hack. Já vou deixar aqui marcado para vocês. Joãozinho, à vontade. Obrigado. Oi? À vontade, Joãozinho, pode falar. Não. Eu estava esperando aí alguém falar alguma coisa. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui falando nesse assunto que é tão instigante, fascinante, né? Que é a Revolução Francesa, a Catedral de Notre-Dame. Então vai ser muito bom esse bate-papo. E começamos primeiro com a Revolução, professor? Sim, podemos começar. Então, ó, mais do que imediato, já passo a palavra para você, que eu sei que os dois temas são extensos, então vamos em frente. Nós podemos, já iniciando, né, a Revolução Francesa, ela pode ser observada pelo aspecto da história acadêmica e também pela história oculta, né, pelas ciência iniciada das idades, são duas versões, né? E pela história acadêmica nós temos aí fases, né? São as considerações, a parte inicial, as causas. Tivemos uma revolta aristocrática no início, uma revolução burguesa em seguida, depois a revolução das classes inferiores, depois a reação burguesa novamente, mas
a coisa ficou muito difícil, aí veio Napoleão Bonaparte, né? Para dar sustentação à França, porque a França estava num estado realmente muito debilitado. Então, o próprio Napoleão disse que ele veio para consertar as coisas, dar andamento, né? Agora, só que o interessante é que o Napoleão não deu prosseguimento à Revolução Francesa como todos queriam, né? Os revolucionários, através de uma república. Ele tornou-se imperador, né? Ele continuou com a forma imperial de comandar, né? E na história oculta, nós podemos aí analisar dois elementos importantes nesse ponto, que é um ser chamado Cagliostro e o Conde de Saint-Germain, que tiveram uma importante função, né? Aí, então, é claro que na história oculta entra a parte divina, né? A parte das consciências superiores que estavam ali norteando esse processo de transformação, né? A transformação da humanidade, em suma, né? A Revolução Francesa foi, sem dúvida, um dos mais importantes acontecimentos da história. Inaugurou uma nova era, né? A sabedoria popular, a liberdade individual e econômica e principalmente, a busca desses direitos substituíram a monarquia absoluta e o sistema de privilégios vindos do nascimento, né? A revolta do povo francês contra o despotismo monárquico espalhou seu germe por toda a Europa e praticamente decretou o fim daquele sistema de governo em toda a Europa, monárquico, né? Com Luís XVI, caiu toda uma sociedade que, embora tivesse realizado um importante papel histórico naquele momento, já era anacrônico, né? Porque o próprio Luís XVI não quis fazer o que deveria ser feito, né? E violentamente derrubado, Luís XVI, por não ter consciência dessa realidade. Ele não tinha consciência dessa realidade. Ao lado desses efeitos, a Revolução Francesa foi ainda responsável pelo desencadeamento de uma forte onda de nacionalismo pela Europa, né? Que impulsionou a ambição napoleônica e motivou também, como consequência, as duas lutas do século XIX, né? As duas grandes guerras, né? As lutas do século XIX e as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial no século XX. Né? Em nome da soberania popular e do nacionalismo Napoleão pôde conquistar glórias militares que sua imensa vaidade desejava. Né? Ele era um ser que ele tinha um destino cósmico a fazer, ele tinha uma missão cósmica a fazer, mas ele não realizou. Ele realmente falhou. Isso aí o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que ele cometeu uma falha, mas nós vamos ver que realmente Napoleão, realizou grandes mudanças na Europa, né? Inclusive para o próprio Brasil, né? Porque ele mandando invadir a França, a família imperial teve que vir para o Brasil, né? E o Rio de Janeiro tornou-se a capital do mundo português, né? Então foi uma coisa. Essa ação do Napoleão possibilitou também o avanço da história do Brasil, né? E agora tem várias causas eu vou citar causas rapidamente, as causas que deram origem justamente à Revolução Francesa, né? A primeira causa, a oposição de vários setores da sociedade à monarquia. Tinha muitos setores não favoráveis à monarquia, né? A própria aristocracia estava descontente com o absolutismo que tirava seus poderes políticos, né? Diante de um Luís XVI muito fraco e inábil, né? Ele viu a possibilidade de recuperar a antiga posição. A burguesia estava excluída dos altos postos, apesar de emprestar grandes somas de dinheiro ao Estado. Então, a burguesia ficava de lado. O Luís XVI que comandava, né? Os camponeses e artesãos, prejudicados pelo aumento constante do custo de vida, desejavam uma regulamentação econômica. A monarquia podia prender a quem quisesse, por tempo indefinido. É uma coisa bárbara, né? O descrédito da monarquia devia-se ainda a Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta, né? Tornou-se uma mulher fútil, né? Também, não dava muito interesse para as coisas, e amante do luxo, né? E chamada pejorativamente pelo povo de austríaca, devido à sua origem. Agora, no início, Maria Antonieta foi muito bem recebida na França. A história mostra isso.
ela foi recebida com aplausos, etc. Mas depois, com o tempo, ela foi falhando nas suas atividades e começou a se dedicar ao luxo, aos bailes e assim por diante. Nós vamos falar tudo isso, né? A segunda causa, rapidamente, a crise institucional pelo qual passava a França no antigo regime. O absolutismo não conseguiu pôr fim aos particularismos regionais, pois não substituíra, mas sobrepusera seu poder aos que já existiam nas diversas regiões, né? Então, a máquina estava constantemente emperrada pela vasta e ineficiente burocracia. Nós podemos até citar a história, estou indo para a história acadêmica, né? Tinha um ministro das Finanças chamado Calonne. Olha o que ele declarou na época. Ele declarou a seguinte coisa: ele disse o seguinte: olha, não se pode dar um passo nesse reino sem se encontrarem leis diferentes, usos contrários, privilégios, exceções, isenções de impostos, direitos e pretensões de toda espécie. Essa dissonância geral complica a administração, interrompe seu curso, embaraça a jurisdição e multiplica por toda parte as despesas e a desordem. Esse foi o Calonne falou isso. Então, veja bem, o ministro, né? O ministro das Finanças declarou isso. Foi uma coisa, a França realmente estava num estado muito terrível, né? A terceira causa, nós vivemos, então, a primeira causa, a segunda, a terceira causa, ligada ao clero, à nobreza e terceiro estado. A sociedade do antigo regime estava dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o chamado terceiro estado. O resto da população, burgueses, camponeses e operários. Dos 25 milhões de franceses existentes em 1789, cerca de 120 mil pertenciam ao clero, 350 mil à nobreza, e o restante compunha o terceiro estado. Então era uma coisa terrível, né? O privilégio estava com o clero e justamente a nobreza, e a população vivia num estado lamentável, né? No clero existia o alto e o baixo clero, né? O alto clero, cardeais, bispos, abades, né? E o baixo clero, padres de paróquias, formados de pessoas saindo do povo. E a nobreza estava dividida em nobreza da espada e nobreza de toga, né? Então, isso aí eram títulos que se davam, né? O terceiro estado tinha profundas mudanças, né? A burguesia defendendo a ideia do liberalismo econômico, né? As classes inferiores pretendendo uma regulamentação rigorosa que resolvesse a carestia e a fome. A fome engraçava lá, tinha muita fome, né? Essa desigualdade social refletia-se na política, onde os altos cargos eram monopólio de uma pequena porção de privilegiados. Então, foi uma coisa terrível. A quarta causa foi causas intelectuais. Vamos atingindo já o ponto final, né? Alguns teóricos defendiam o absolutismo, né? E Montesquieu, a aristocracia. Então, a burguesia foi a mais influenciada pelas ideias do iluminismo. O iluminismo representou a exaltação à razão. O iluminismo teve uma grande importância também na Revolução Francesa, né? Conforme o iluminismo, Deus é o criador e coordenador de tudo, mas não há necessidade de ritos, orações e sacramentos. Assim diziam os iluministas, né? Então, é claro que eram necessárias intervenções do Estado, porque essas não podiam alterar as leis naturais, né? Dessa forma, a propriedade, dizia-se, dessa forma, a propriedade privada devia ser respeitada. A quinta causa, vamos chegando já no fim, o auxílio francês à guerra da independência dos Estados Unidos. Veja bem, por que a França defendia a independência dos Estados Unidos da Inglaterra? Justamente para prejudicar a Inglaterra, né? Eles tinham um grande... Sempre existiu, né? A história, a Guerra dos 100 Anos, etc., né? Uma rivalidade muito grande entre França e Inglaterra. Então, a França começou a ajudar os Estados Unidos no sentido da sua independência, né? Procurando prejudicar a Inglaterra, a França enviou ajuda aos colonos ingleses na América. Os americanos se revoltaram e Benjamin Franklin, que também teve um importante papel na independência do Brasil, da independência dos Estados Unidos, ele foi à França em busca de ajuda. Ele foi à França lá buscar ajuda rodou pela França, né,
pedindo ajuda para a independência. Né? A declaração da independência dos Estados Unidos aceitava as ideias dos filósofos e era uma lição sobre a igualdade de direitos. A sexta causa, finalizando, né? A crise financeira que o país atravessava. Problemas na terra, carestia, problemas de preços, balanço de comércio desequilibrado, alta dívida pública, né? Inclusive, a França enviou muito dinheiro para os Estados Unidos, né? Foi um débito muito grande, né? E a bancarrota era iminente, era uma coisa impressionante, né? Existe uma sétima causa também, né? Ou melhor, um conjunto de circunstâncias evolutivas que determinaram a ocorrência da Revolução Francesa. Mas essas circunstâncias não são percebidas pela história acadêmica. Aí entra a parte oculta. A parte oculta, pela história da ciência, da história oculta, a gente entende realmente o porquê da Revolução Francesa. Nós vamos depois, mais para frente, entrar nesse assunto. Né? Agora, de maneira bastante objetiva. Né? Primeiro, houve uma revolução burguesa, a 17 de junho de 1789, e proclamou-se uma Assembleia Nacional. A burguesia instituiu uma Assembleia Nacional. Né? Com isso, a burguesia tomava conta do movimento. Né? A 23 de junho desse mesmo ano, Luís XVI declarou nulas as decisões da Assembleia Nacional. Aí começou a atrito. Né? Os burgueses, entretanto, logo após a sua saída, declararam aberta a sessão. Luís XVI declarou nula, mas os burgueses continuaram com a Assembleia Nacional funcionando. Né? Então, até que a coisa foi crescendo, no dia 14 de julho de 1789, houve a invasão da Bastilha. Né? A Bastilha não tinha nada de importante lá dentro, tinha presos políticos lá dentro, né? Mas teve uma importância simbólica, né? Simbólica porque representava o poder do Estado, né? Porque o Estado prendia os seus opositores ali na Bastilha. Então, eles foram lá, derrubaram a Bastilha, abriram as portas, soltaram os presos e assim por diante. Né? A 26 de agosto de 1789, era proclamado pela Assembleia Nacional Constituinte a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aliás, esses direitos do homem e do cidadão ficaram na história da humanidade, e depois a ONU, né? Anos mais tarde, no século XX, a ONU ampliou esses direitos, até hoje existe, né? A Declaração dos Direitos do Ser Humano, né? Feito pela ONU, né? Depois do século XX. Né? Então, o Papa Pio VI condenou a Revolução, né? Então, agora, uma outra coisa que também chocou muito essa história da Revolução, que produziu resultados muito para a aceleração da Revolução, foi que em junho de 1791, Luís XVI e sua família, disfarçados de criados, deixaram as Tulherias, onde eles habitavam, tentando alcançar a fronteira. Eles se pegaram uma carruagem e tal, e tentaram sair da França para escapar desse. Aí foram descobertos. Né? Aí o povo não aceitou. Né? Então, em Varennes, eles foram reconhecidos e trazidos de volta para Paris. E o rei foi suspenso de suas funções por quase 3 meses. Veja só, depois desse ocorrido, que o povo não gostou disso, o rei ficou 3 meses sem poder nenhum. Eles deram essa coisa. Essa fuga representou a morte da realeza. Né? Então, o rei perdeu a confiança do povo. Em setembro de 1791, era aprovada a Constituição. Criava-se uma monarquia constitucional, né? E em 20 de abril foi declarada guerra à Áustria, que se estenderia até 1815. Em julho, o chefe das forças prussianas e austríacas ameaçaram os franceses caso maltratasse Luís XVI. Então, houve também um atrito com a Áustria. A Áustria exigia que não se maltratasse o Luís XVI. Né? Mas, em 10 de agosto, o rei foi suspenso das suas funções e chegava ao fim da monarquia. Você sabe, então, que o que ocasionou isso? Luís XVI e Maria Antonieta foram para a guilhotina, foram guilhotinados. Né? Então, isso aí
é uma coisa. Só dando agora uma breve resumida, né, nessas coisas, né, nessa questão. Devemos também falar que na Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, houve uma série seca na França. Então, houve uma grande dificuldade em produzir alimentos. Isso aí também ocasionou uma tragédia no povo francês, devido a essa seca, um calor muito grande, uma seca muito forte. Né? Então, aí houve a Revolução. Inicialmente, houve a Revolução das classes inferiores. Né? A burguesia comandou a fase inicial da Revolução Francesa. Né? Mas depois, as classes inferiores, quer dizer, os camponeses, etc., apoderaram-se na direção do movimento. Né? Então, nessa fase, tiveram vultos muito famosos, né? Robespierre, Danton, Marat, e foi uma fase de prisões e execuções sumárias, né? Então, aí, a guilhotina era colocada em Paris, no centro da cidade, e o povo ficava olhando, o povo ficava ao redor, essa história, o povo ficava ao redor da guilhotina, as mulheres, sabe o que as mulheres ficavam fazendo? Ficava fazendo crochê e tricotando. Enquanto isso, a guilhotina ia cortando a cabeça do pessoal. Estou dando risada, mas é uma coisa violenta. Né? Então, até que, aí, depois dessa fase, houve uma reação burguesa. Né? Depois, os próprios que comandaram essa fase, né, da Revolução das casas inferiores, eles lutaram entre si também, né? Então, o próprio Robespierre foi guilhotinado e assim por diante, né? Então, aí houve uma reação burguesa. Para terminar essa fase inicial, os burgueses voltaram ao poder. Nova Constituição foi feita ratificando esse poder. O povo perdia a direção do comando das coisas, né? A direção do país era impopular. Aí, no final, nada, não deu certo. Né? A França estava muito ferida e não tinha condições de prosseguir. Aí apareceu Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte, a gente vê na história que ele mesmo disse na época que ele veio para salvar a França. Né? E ele teve apoio popular. A 9 de setembro de 1799 ocorre um novo golpe de Estado. Napoleão Bonaparte assumiu o poder. Conforme dito por Bonaparte, Bonaparte falou o seguinte: olha o que Bonaparte falou. Todos os partidos vieram a mim, confiaram em seus desígnios, desvendaram seus segredos e me pediram apoio. Eu acreditei dever a meus concidadãos, aos soldados moribundos de nossos exércitos, a glória nacional conquistada ao preço de sangue e aceitação do comando. Terminava assim a Revolução Francesa. Aí, finalmente, terminando essa parte inicial da Revolução Francesa, terminava essa fase da Revolução Francesa, Napoleão tomava o domínio, né? Mas ele não seguiu, evidentemente, o que a Revolução pretendia, né? Um governo republicano. Não, ele se tornou um imperador, né? E ele fez assim, era um imperador bastante, mandava nas coisas, tinha uma força enorme, mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que Napoleão veio com uma missão cósmica de realizar um grande feito, né? Mas o nosso professor disse que ele foi, na verdade, ele pode ser chamado que ele foi um traidor daquilo que ele devia fazer, né? Então, mas no final ele acabou, o que ele fez acabou gerando uma série de consequências no mundo, né? Inclusive no Brasil, né? E, em 1806, 1808, né? Veio a família imperial veio para o Brasil e depois, 14 anos depois, 1822, deu-se a independência do Brasil. 14 anos simples, né? Foi rápido a coisa, né? Então, justamente aí baseado na lei cósmica, né? Dirigindo o Brasil para o seu destino, porque o Brasil, a gente sabe que é o berço da nova civilização. Então, Napoleão teve uma importante tarefa que ele realizou, apesar das suas limitações em realizar essas tarefas. Muito bem, aí está então uma fase inicial, o que eu queria apresentar. Aí a segunda fase é uma observação da história oculta, né? Aí a gente pode ir, aí eu passo a palavra para quem quiser
o João para dar seus comentários, né, e darmos andamento à apresentação. Então, pessoal, só para a gente fazer o debate no final, para não perdermos o tempo aí, já passo a palavra para o Joãozinho. Joãozinho, só lembrando o seguinte, a Dani mandou um abraço aí para você e para o professor Walter, e estamos nos preparando aí para estar presentes em Indaiatuba nesse final de semana. Ah, que legal, que bom. Então, vai ser um prazer estarmos juntos lá. Então, pessoal, já deixa o anúncio aqui, vai ter uma palestra pública no departamento de Indaiatuba, da Eubiose, neste sábado, é 16 horas, né, João? Acho que é 15 horas. 15 horas, é mais cedo. Então, 15 horas desse sábado, né, em Indaiatuba. O endereço acho que tem no site, né? Tem. Deixa eu só confirmar aqui, é 15 horas... Rua Madri, número 72, bairro Jardim Europa, em Indaiatuba. Às 15 horas, perfeito. Então vamos... e qual que é o tema, José? Vai ser o Rei Arthur e a busca do Santo Graal. A demanda do Santo Graal. Então, Joãozinho, fica à vontade. Professor Walter, daqui a pouco a gente faz o debate com a roda de conversa com todos. Tudo bem. Tá bom. Professor, agradeço a sua exposição. Brilhante exposição do professor Walter sobre os motivos que levaram à deflagração da Revolução Francesa, os motivos políticos, econômicos, sociais. Mas nós sabemos, como membros de um colégio iniciático, que a história oculta nos traz mais informações a esse respeito, né? O respeito dos motivos que levaram aí à deflagração da Revolução Francesa. Bom, daria para falar aqui durante horas, mas esse não é o nosso propósito. Então, vou trazer alguns elementos principais aqui para a gente poder também debater, para podermos trocar umas ideias aí sobre essas questões. Uma coisa que sempre me chama a atenção primeiro, né, o papel da França nesse contexto que nós chamamos da Era de Peixes, esses últimos 2000 anos, em que se desenvolveu principalmente ali as civilizações dentro do contexto da Europa, contexto europeu, e a França tendo se tornado um ponto central ali do contexto europeu, né? A França era meio que o coração da Europa. O termômetro, o coração, o centro nevrálgico das questões europeias. Isso não a fez melhor ou pior do que outras nações, tá? Mas é evidente que a Revolução Francesa não por acaso aconteceu na França, justamente porque a França, historicamente, num contexto mais sutil, mais espiritual, a França tinha esse papel mesmo como uma nação, como um país que representava o centro nevrálgico da Europa, tanto no seu sentido material, seu sentido político, econômico, social, como espiritual também. E aí entra, nesse contexto, o papel da catedral, da célebre Catedral de Notre-Dame de Paris, que é um palco icônico da história do Ocidente. Quer dizer, não é, vejam, Paris e a Catedral de Notre-Dame, elas se tornam símbolos não apenas da França, mas uns símbolos fortes da própria cultura ocidental, da própria espiritualidade ocidental.
A Catedral de Notre-Dame ela foi construída entre o século XII e o século XIV, entre 1150, mais ou menos, e terminou a ser construída mais ou menos 1350. E a Catedral de Notre-Dame ela foi construída, lógico, não por acaso, no Marco Zero da cidade de Paris, como o Edu já falou aqui para a gente. O Marco Zero das cidades, ele representa esse ponto, esse núcleo, ele representa o que nós chamamos o que os antigos gregos chamavam de ônfalos, que é uma conexão com o próprio interior da Terra. Tá? Como se fosse um ponto, um núcleo, um umbigo, de uma conexão da superfície da Terra com o interior da Terra e, né, reverberando no alto, reverberando no céu. Então, esse ônfalos, esse centro onde se encontra a Catedral de Notre-Dame, representa a conexão do mundo inferior, do mundo da superfície e do mundo superior. Dos três mundos. E a Catedral de Notre-Dame ela foi construída sob a batuta, tá, do conhecimento levado pelos templários, o conhecimento dos cânones da geometria sagrada, do número áureo, que os templários eles obtiveram esse conhecimento lá no Oriente Médio, um conhecimento muito antigo, que era ligado a uma ordem mística, um colégio iniciático muito antigo chamado Ordem dos Monges Construtores, que é muito, muito antiga. Para vocês terem uma ideia, foram esses monges construtores que edificaram o Templo de Salomão, em Jerusalém, há 3.000 anos. Então, os templários, né, a ordem, só contextualizando a ordem templária, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, a ordem templária foi fundada em Jerusalém, em 1118, por 9 nobres cavaleiros franceses, sob as regras de São Bernardo de Claraval. Eu não sei falar francês ainda. Um dia eu espero aprender. Mas São Bernardo, que era também francês. Os templários, eles se desenvolveram muito em pouco tempo, eles se enriqueceram muito, eles se tornaram senhores de conhecimentos sagrados, né? Então, o conhecimento acerca da geometria sagrada, né? Os mistérios aí relacionados aos mistérios salomônicos, mosaicos de Moisés, da tradição de Moisés, de Abraão, de Moisés, de Davi e Salomão, os mistérios, a Arca da Aliança, o Santo Graal, eles se tornaram conhecedores e senhores desses mistérios. E levaram isso naturalmente para a Europa e tornaram ali Paris o centro, né, da vida, o centro nevrálgico também, o centro da vida tanto política como espiritual dos templários também. Levaram tudo isso para Paris. Com o dinheiro templário, eles foram se tornando cada vez mais ricos, né? Um poder econômico muito forte, e também conhecedores das artes, das ciências ocultas, das artes, da alquimia também. Eles ajudaram a edificar esses templos maravilhosos, templos medievais, que são as catedrais góticas europeias, né, a qual Notre-Dame
se destaca como a mais famosa, a mais célebre. Existem muitas outras, existem a Catedral a sede de Lisboa, Portugal, a Abadia de Westminster, na Inglaterra. Sim, todas essas igrejas, São Bernardo de Claraval, isso aí. Todas essas igrejas góticas medievais foram construídas pelos templários, né, de acordo com as regras da geometria sagrada. Então, é muito sintomático essa presença, não é, da França sempre como um centro da vida, repetindo, centro nevrálgico da vida política, econômica, social, cultural da Europa e também da vida espiritual, como centro espiritual também. Simbolicamente, muito simbolicamente, é importante a gente se lembrar de que a Ordem dos Templários ela foi extinta em 1312, quer dizer, ela durou um pouco menos de 200 anos. Ela foi extinta depois de 5 anos, depois do começo de 5 anos de perseguições. Tá? Perseguições que foram perpetradas pelo Papa da época, que era o Clemente V, e justamente pelo rei da França, que era Filipe IV, conhecido como o Belo. Tanto o Papa como o rei Filipe eram dois picaretas, eram dois vigaristas, que, na verdade, estavam interessados o quê? Queriam tomar o dinheiro, estavam endividados, estavam querendo o quê? Tomar o dinheiro dos templários, né? Os bens dos templários. Então, criaram ali uma situação para acusar os templários dos mais diversos crimes, de serem adoradores do diabo, né, de pederastia, tudo que você pode imaginar. Os templários começaram a ser perseguidos, presos, e a apoteose desse processo aconteceu em 1314, com o assassinato do Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre templário, na frente da Catedral de Notre-Dame, em 1314. Tá? E a gente pergunta assim, a gente pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a Revolução Francesa? O pessoal tem tudo a ver. Tudo a ver. Tá? Porque as questões ocultas ligadas à Revolução Francesa envolvem, tá? Envolvem processos de escolas, de colégios iniciáticos, de ordens secretas, que eram ligadas ainda aos templários, à tradição templária. Então, existe um componente de uma revanche contra a monarquia francesa. Já que, na época da Revolução Francesa, quem governava a França eram os Bourbons. Os Bourbons, eles estavam no trono da França desde 1580 e alguma coisa. Eles ficaram mais ou menos 200 anos no trono da França. Mas eles eram descendentes da linhagem lá dos Capetos, tá? Que eram a linhagem do rei, de Filipe IV. Então, existem diversas coincidências, assim, sabe? Que ligam... Coincidências no sentido mais simbólico, mais iniciático mesmo, que ligam a deflagração da Revolução Francesa, né, a decapitação de Luís XVI, da Rainha Maria Antonieta, com o assassinato de Jacques de Molay, o último grão-mestre templário, e
e essa infâmia, né, que foi perpetrada aí pelo Filipe IV, pelo rei Filipe IV o Belo e pelo Papa Clemente V. Existe até, isso não é lenda, isso é verdade, que antes de ser queimado, Jacques Desmoulins, utilizando suas últimas palavras, teria convocado, na verdade teria não, convocou tanto o Papa Clemente como o rei Filipe a se apresentarem dentro do prazo de 1 ano perante o tribunal de Deus para justificar os seus crimes e as suas infâmias. Fato é que em menos de 1 ano, tanto o rei da França como o Papa morreram. Agora, isso não se sabe se foi realmente um retorno kármico, né? Isso foi a maldição que o Jacques Desmoulins imprecou ali, um pouco antes de morrer, se essa maldição pegou, né, como um retorno kármico, ou se foi aí uma questão mesmo, se eles teriam sido assassinados, né, por templários, remanescentes templários que estavam ali camuflados, né? Lógico, a tradição templária não terminou com o fim da ordem, né, com a extinção da ordem. Simplesmente eles mudaram de nome. Começaram outras tradições, né? Por exemplo, em Portugal, os templários se tornaram a Ordem de Cristo. As caravelas que chegaram aqui ao Brasil, as de Cabral, de Portugal, e as de Colombo, da Espanha, né, tinham um símbolo ali, a Cruz de Malta, que é o símbolo dos templários, ou seja, eram os templários que estavam chegando aqui às Américas, nos anos ali de final de 1400 e 1500. Os templários também originaram, os remanescentes templários, a tradição da maçonaria escocesa, que é a maçonaria sagrada, oculta escocesa, que originou a tradição maçônica inglesa, que é muito forte até hoje, que está muito relacionada aí à fundação dos Estados Unidos, da América, e depois aos movimentos que levaram à independência dos Estados Unidos. Tá? Todos eram maçons, esses maçons, eles tinham um superior oculto. Todos os maçons têm, todas as ordens têm. E esse superior oculto, ele era o grão-mestre da maçonaria escocesa, que ninguém conhecia o nome, né? Porque a maçonaria escocesa era o lado mais esotérico, mais sagrado mesmo, das linhas maçônicas, tá? E tem descendentes dos templários. A tradição rosacruciana, né, que começou na Alemanha, século XIV também, com Christian Rosenkreuz, também é uma derivação dos templários. Os próprios jesuítas, a ordem jesuítica, também é descendente da tradição templária. Tá? E aí, quando se chega ao século XVIII, em que a França se encontrava nesse estado de uma grande efervescência, né, ali os ânimos estavam muito exaltados e estava esse contexto complicado, esse contexto político, econômico, social, quer dizer, o país estava inflamado, a sociedade francesa estava inflamada. Alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa tinha de acontecer para evitar que a França tivesse, enfim, o fim de uma guerra civil e que se derramasse muito sangue. Para isso não acontecer, teriam de ser feitas reformas no Estado francês urgentes, como o professor Walter destacou aqui, os vários problemas que graçavam, né, o Estado, a nação, a sociedade francesa. Aí,
dentro do contexto das ordens secretas, é a época do iluminismo. O final do século XVIII representou também o iluminismo, uma espécie de renascimento no contexto filosófico, que tinha como ponto central ali também a França. Tá? E o iluminismo ele nasceu dentro dos movimentos das ordens secretas, dos movimentos maçônicos. Então, ali tiveram diversas linhas, né, como os martinistas, aí a franco-maçonaria, etc. e tal. E aí, dentro desse contexto, aparecem duas figuras enigmáticas, né, que são figuras históricas. Muitas vezes as pessoas me perguntam, não, mas essas figuras que eu vou falar agora, que é Cagliostro e o Conde de Saint-Germain, né, São Germano, né, são figuras lendárias. Não, não são figuras lendárias, são figuras históricas. E eles apareceram ali na corte francesa misteriosamente. Eles eram figuras enigmáticas. Primeiro apareceu São Germano, Conde de Saint-Germain. Era um homem que provocava encanto nas pessoas, fascínio, porque ele falava diversas línguas, ele era uma personalidade muito magnética, era um homem muito inteligente, com uma sensibilidade muito grande. E diziam que ele transformava, né, que ele era um alquimista, que ele transformava pedras, metais rudes, né, em pedras preciosas, e que ele teria demonstrado, inclusive, esses prodígios, que ele tocava diversos instrumentos. E isso é fato, é verdade. Ele tinha um livre acesso ali na corte francesa, lá em Versailles, mas o que não se sabe é que, na verdade, como o professor Walter falou, que o Napoleão Bonaparte era uma pessoa de missão, Conde de Saint-Germain também foi uma pessoa de missão. Ele veio para a face da terra, ele se infiltrou, obteve livre acesso ali na corte francesa com uma missão de instruir o rei e a rainha da França sobre o perigo iminente de uma revolução que tinha tudo para tornar a França a ter uma guerra civil na França, a levar em processos sanguinários. E o Conde de Saint-Germain ele alertou, né? Ele não só alertou, como ele costurou algumas questões ali, né, políticas, tá, para alertar sobre a necessidade de uma reforma ampla no Estado francês e urgente. Só que ele não foi ouvido. Tá? Tudo continuou na mesma. Até houve alguma... vamos aquela coisa, parece o Brasil, né? Vamos fazer, quem sabe, tá? Não sei o que, fica tudo no oba-oba e as coisas acabam em pizza. Aí aparece, concomitantemente, um pouco depois, um outro ser, que é o Conde de Cagliostro. Aí o Conde de Cagliostro também surge, assim como Saint-Germain, surge no âmbito das ordens secretas. Tá? E o Conde de Cagliostro, ele vem também com uma missão, sabe? Só que ele já vem com a missão já é apresentada ali a face do rigor. Primeiro apareceu Saint-Germain como a face do amor.
A gente fala, isso é representado pelo báculo, o símbolo do báculo. É o construens, né, no jogo da polaridade. Então, tentou pelo construens, tentou pelo amor, não deu. Entrou a face do rigor, que é o Conde de Cagliostro. Tá? Aí o Conde de Cagliostro ele se apresenta como, né, como grão copta da maçonaria egípcia. O cara era poderoso. Tá? Existe uma passagem no começo do livro Memórias de um Médico, do Alexandre Dumas, que é impressionante. Quando Cagliostro se apresenta na Assembleia não sei como é que fala, as lojas maçônicas, enfim, as potências maçônicas europeias estavam reunidas ali 20 anos antes da Revolução Francesa, da deflagração. E ele já dá, naquele momento, ele dá o comando, já. Ele fala assim, ó, se em 20 anos a coisa não acontecer, vai cair muito sangue aqui. E então a face, né, em 1789 e adiante é a face do Conde de Cagliostro, que é o deflagrador realmente ali da Revolução, né? Pela face do rigor, pela face da espada. E aí entra aquele contexto todo que o professor Walter já falou, da guilhotina, a guilhotina ali no centro de Paris, né? Funcionando diuturnamente, milhares e milhares de cabeças caindo ali no decorrer dos anos. Até que depois aparece a figura de Napoleão. Tá? Mas então, essas eram as colocações aqui, o complemento que eu queria trazer, um pouquinho mais do lado um pouco mais oculto. Aí agora a gente pode bater um papo aqui, se vocês concordarem. Vamos trocar umas ideias. Gostaria de falar mais algumas coisas. À vontade, professor Walter. Diga, professor. Veja que importante que é no mundo atual, né? A Assembleia Nacional se reunia lá, né? E os burgueses, eles sentavam-se do lado direito. As classes populares sentavam-se do lado esquerdo. E no centro ficavam aqueles que não eram nem direita nem esquerda, o centro. Aí surgiu a ideia de direita e esquerda, né? Surgiu justamente da Assembleia Constituinte, né? E depois tem mais uma história interessante, que a história não cita, né? Mas na história oculta a gente tem esse conhecimento, né? Notre Dame, né? Que o Luís XVI chegou um momento que ele teve que prestar um juramento diante da Assembleia Nacional que ele ia seguir todas as determinações daquelas normas que eles fizeram. E ele jurou, assumiu o compromisso de aceitar tudo aquilo. Mas no dia seguinte ele tinha que ir em Notre Dame e jurar, fazer o juramento em Notre Dame. Só que ele não foi. Em Notre Dame ele não foi. Então a história oculta diz que Maria Antonieta perguntou para ele, né? Luiz, por que você fez o juramento na Assembleia Nacional e não foi na Notre Dame? Aí o Luís XVI disse que falou assim para Maria Antonieta, olha, eu minto para o povo, mas para Deus não. Adorei, eu não conhecia. Eu posso mentir para o povo, mas para Deus não. Então ele não concordava com nada, né? Então, é interessante essa história, né? Então, como o nosso irmão falou, o João Paulo, né? O Cagliostro ele veio das excelsas fraternidades de Lux e Caleb. Ele foi criado lá, né? Lux e Caleb. Né? E ele, evidentemente, começou a agir na França, né? Agir com a sua capacidade de intervir nos fatos, né, políticos, né? E a agitação de Cagliostro visava minar o regime estabelecido. Era justamente o destruir, que nem o nosso irmão falou, né? E, alarmados, os franco-maçons, quer dizer, aqueles que vêm dos Cavaleiros Templários, né, convidaram o Gran Copta, né, para uma reunião.
Isso aconteceu em 10 de agosto de 1789. E várias pessoas de grande envergadura apareceram lá, né? E Calhoso, naquela reunião, ele falou que eles tinham perdido a verdadeira chave do conhecimento. Por isso, não era possível para eles trazer ao homem a felicidade perdida. Aí ele falou publicamente naquela reunião para todos, né? Ele afirmou ter vindo do mundo de Melquisedeque, com poder para destruir justamente a monarquia e levar os homens para o caminho da redenção. Aí, é claro que aí houve um choque, né, entre o Cagliostro e os franco-maçons. Né? O Cagliostro convidou os franco-maçons a aliarem ao seu movimento. Os franco-maçons se recusaram, e não batia, o conhecimento não batia. Né? Então, começaram uma perseguição contra o Cagliostro, né? E o Cagliostro ele saiu da França e andou de país em país para fugir dessa... Mas, no final, para fugir dessa condenação. Né? Mas, no fim, ele foi condenado à morte pela Inquisição. É isso? Ele foi salvo graças à intervenção de um príncipe, chamado Príncipe de Rohan, grão-mestre da Ordem de Malta. Então, eles trocaram. Na verdade, o nosso mestre disse que fizeram uma troca. Botaram um sujeito muito parecido com o Cagliostro na prisão e tiraram o Cagliostro do lugar. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, disse que fizeram uma troca. Né? Então, está uma coisa interessante. Né? Aí, como o nosso irmão falou, o João Paulo, o Saint-Germain também tem uma importância muito grande. Né? O Saint-Germain ele apareceu para evitar a queda da realeza. Veja, agora vamos considerar o seguinte. Na verdade, o Saint-Germain ele não propunha a derrubada da realeza. Ele propunha a manutenção da realeza. A fala dele, o ensinamento dele, era manter Luís XVI no poder com reformas. Uma constituição adequada, né? Que ele mudasse o seu comportamento. Mas, claro que Maria Antonieta e Luís XVI não aceitaram isso. Né? Mas então, na verdade, o plano de Saint-Germain era manter a monarquia. Mas isso não aconteceu, e daí deu a Revolução e caiu a monarquia e assim por diante. Né? Então, ele tentaria evitar a tremenda revolução preparada por Cagliostro. Olha só a polaridade que o nosso irmão falou. Né? Um é destruir e o outro é construir. O Cagliostro tentando detonar tudo e o Saint-Germain tentando... É claro, veja bem, a gente pode dizer é o bem e o mal, né? Mas não é bem... Eu sempre falo assim... nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de entender o bem e o mal. Na verdade, no plano celestial, não é o bem e o mal, é o necessário. Sim. O bem e o mal se equilibram. Né? Então, a lei justa e perfeita, ela usa a aparência do bem e mal para, evidentemente, realizar as mudanças na humanidade. Né? E a Revolução já contava com grandes membros na atualidade. Né? Então, isso aí, então, o Saint-Germain aproximou-se justamente de Maria Antonieta. Né? Interessante, né? Aliás, eu sempre falo, né? As mulheres estão sempre agindo como fatores importantes na renovação da história da humanidade. Né? Ele pedia para Maria Antonieta para conversar com o rei. E a Maria Antonieta não quis fazer esse contato. Agora, o Saint-Germain, veja bem, uma vez disseram que ele iria ser preso, né? Ele podia ser preso, né? Um político falou, ele disse publicamente, olha, se for preso, eu atravesso as paredes, não tem parede que me contenha, né? Eu atravesso as paredes. Era um ser de hierarquia, né? Eu atravesso as paredes, não vou ficar preso. Agora a gente pergunta assim, por que o Saint-Germain não atravessou a parede do quarto do Luís XVI e foi falar com ele direito? Mas não, veja a lei. Aí tem o livre-arbítrio. Sim. Ele queria que Luís XVI exercesse o seu livre-arbítrio, e Maria Antonieta. Ele deu a oportunidade para eles exercerem o livre-arbítrio. Mas exerceram de maneira contrária. E acabaram sendo guilhotinados. Depois tem uma série de histórias. Então, isso é muito importante, essa consideração. Né? E o Saint-Germain, então, teve o construi e o destrui. Né?
Agora tem uma outra, duas coisas importantes na Revolução Francesa que depois eu queria falar de maneira bem rápida, que a história é muito longa, sobre a Condessa de Mar e sobre o colar da rainha. São dois. Eu posso falar isso já? Pode, por favor. O colar da rainha. Eu estava pensando no colar da rainha. O colar da rainha foi um dos motivos que levou à depreciação da Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela foi recebida com festa. Ela veio da... Aliás, a sua mãe, Maria, da Áustria, né? A imperatriz da Áustria, a história diz que ela aconselhou a Maria Antonieta a seguir um caminho equilibrado, que ela ia se reunir com o Luís XVI, ela tinha um importante caminho a seguir, né, na história, né? Mas ela começou bem, mas depois ela se dedicou às coisas frívolas, né? Ela queria fazer teatro, baile de máscara, não sei o que lá, tal, né? Então ela realmente, depois no final, ela entendeu, mas já era tarde demais. Tem uma série de coisas que aconteceu com ela. Ela foi acusada de várias coisas, inclusive foi acusada de ter se viciado o próprio filho, né? Ter maltratado o próprio filho. Então, ela foi uma coisa terrível. E, inclusive, no dia que ela se apresentou diante dos juízes, os acusados sentavam numa poltrona. Quando ela chegou na frente do juiz, eles tiraram a poltrona e colocaram uma banquetinha muito humilde para ela sentar. O destino dela já estava determinado, né? E, realmente, depois disso, acabou sendo... Cortaram a cabeça dela, era o Luís XVI, né? Então, agora, sobre esse colar da rainha, é uma história muito extensa e complicada. Eu vou dar uma resumida. Existiam dois joalheiros na França, em Paris, que eles tinham um colar de enorme valor, que, inclusive, o Luís XV que mandou fazer para dar de presente para a sua amante, a Madame Pompadour, se não me engano, né? Mas acabou não dando de presente. Então, os joalheiros ficaram com aquela joia na mão. Eles iam à falência se eles não vendessem. Era uma joia cheia de pérolas preciosas, né? Aí foram oferecer para Maria Antonieta. E a Maria Antonieta disse assim: olha, eu preciso falar com o Luís XVI, porque essa joia custa muito cara, a França está muito ruim, né? Eu não posso eu mesmo comprar, eu tenho que... Então, os joalheiros deixaram as joias com ela, né, para ela decidir. Mas o tempo passou e ela não decidia. Aí ela quis devolver a joia para os joalheiros. Então, uma serviçal dela, que ela confiava, uma serviçal, é uma história longa, não dá para entrar em detalhes. Uma serviçal dela, que inclusive cuidava do quarto dela, se dispôs a entregar a joia para os joalheiros. Só que ela não entregou. As joias. Ficou para ela. É isso? Aliás, não era só ela, fazia parte de uma quadrilha internacional. Era uma quadrilha internacional. Gente de Portugal, de outros lugares, então uma quadrilha. Aí os joalheiros, então, acharam ruim com aquilo e vieram reclamar com a rainha aqui do colar, né? A rainha disse: não, eu já devolvi. Aí, então, sabe o que aconteceu? Deu um problema jurídico na França. Envolveu o Cardeal Juan, envolveu o Cagliostro, envolveu todo esse pessoal que estava envolvido, né? E essa mulher também, e a chefe dela também. E aí, aliás, a Maria Antonieta foi absolvida, não fizeram nada com ela, mas os outros, uma das componentes desse episódio que aconteceu, ela foi presa e depois foi ferrada com ferro, né? Uma letra V, ferraram ela. V de voler, ladrão, né? Voler, ladrão em francês. Então foi essa história. E essa história isso aí caiu no ouvido do público, né? O colar da rainha. Eles ficaram... Aí que caiu a figura de Maria Antonieta caiu em desgraça, porque também, né, por causa disso, né? Porque como que ela estava envolvida em comprar um colar, preocupada com isso, um pouco passando fome, né? Então isso aí foi a história do colar da rainha. Inclusive essa serviçal dela era muito parecida com a Maria Antonieta.
E ela brincava e se passava por a Maria Antonieta em várias festas. Né? E o Cardel Juan, inclusive, o Cardel Juan tinha uma inimizade com a Maria Antonieta. E os bandidos fizeram um encontro entre o Cardel Juan e a Maria Antonieta, que não era a Maria Antonieta, era a Serviçal. Encontraram-se nos jardins do palácio. E o Juan ficou todo empolgado e emprestou dinheiro para ela. Ele era rico, né? O Cardel emprestou dinheiro para ela, tudo, né? E aí foi tudo descoberto. Aí a justiça caiu em cima e deu um rolo tremendo essa história. Essa é a história do colar da rainha, né? Que é uma história extensa, muito grande, que não dá para gente muitos detalhes, muitos nomes, mas é uma história extraordinária. E tem também as memórias da Condessa Adhemar, né? A Condessa Adhemar, ela foi também era uma condessa em que ela convivia com a Maria Antonieta, né? E ela tinha encontros com o Saint-Germain, né? Certa manhã, com o pseudônimo de Saint-Noël, o Saint-Germain penetrou no apartamento da condessa. Ele apareceu no apartamento da condessa, né? Muito jovem, né? Como se os anos não tivessem passado desde os tempos de Luís XV, porque ele viveu no tempo de Luís XV. O Saint-Germain não envelhecia. Ele não envelhecia. Isso era uma característica deles, né? Os prognósticos eram sombrios. Ele falou para a Condessa Adhemar, né? Conversar a respeito das boas expectativas a respeito de Luís XVI. Né? O conde Saint-Germain contestou. Ele disse: o reinado seria fatal, pois uma grande conjuração tinha se formado para derrubar o rei. Então, a família real, o clero, a nobreza estavam todos ameaçados de morte. Mas haveria tempo de salvá-los. E Saint-Germain queria chegar ao rei. Então, a condessa, então, prometeu no dia seguinte levá-la à presença de Maria Antonieta. Então, foi a Condessa Adhemar que levou o Saint-Germain à presença de Maria Antonieta. Ele podia aparecer lá de qualquer maneira, né? Ele atravessava a parede, né? Mas ele usava a lei agindo, né? Então, essa história da Condessa Adhemar, ela teve um enorme contato houve um contato com a Maria Antonieta, né? E ela disse que tinha encontrado um amigo misterioso e ela levou o Conde Saint-Germain para falar com a Maria Antonieta, né? O conde manifestou à rainha a necessidade de falar com o rei, sem a presença de seu inimigo pessoal, um político lá chamado Maurepas. Mas a rainha, apresentando razão de Estado, negou-se a isso. Né? E essa entrevista não ocorreu, né? Então tem uma série de informações importantes, né, nessa questão e a Condessa Adhemar, ela deixou muitas informações importantes do Canto Saint-Germain, que a literatura, estou dizendo, não a literatura acadêmica, a literatura esotérica tem, né, a falar, né? A Saint-Germain não foi ouvido, e os prognósticos de Cagliostro tiveram de ser cumpridos fielmente. Os livres arbítrios da nobreza do povo não corresponderam à expectativa de Saint-Germain. Né? A carta, antes de 1793, conforme relata a Condessa Adhemar, ela recebeu uma carta do conselheiro Salier, que era amigo dela, que vivia no palácio, né? Ele falou assim, uma carta: "Ah, senhora, tudo treme sob os nossos pés, e só agora, infelizmente, começo a crer que o vosso conde tinha razão." Quando começou a tremer o chão, aí então ele viu que o conde tinha razão. Então, essa é uma maneira bastante sintética, né? Então, de maneira, né? Depois eu posso falar mais algumas coisas, eu passo aí para a palavra para o João ou para os meus irmãos, né? Para fazer os seus comentários também. Ô, professor, muito bom isso, mas a gente tem que avisar os políticos que quem mente para o povo mente para Deus também. Também. E a gente tem que lembrar também que a França ela estava meio quebrada financeiramente porque ela estava gastando muito dinheiro, né, professor, para conquistas das colônias, né? Colônia na África, colônia na América. Então, isso também estava deixando as finanças francesas muito
muito enfraquecida. Exatamente. Foi muito legal isso, João. Essa corrente templária, realmente eu acho que isso realmente de fato aconteceu, porque com a morte de Demolay, né, as células templárias se espalharam, né, pela Europa, né? Então eu acredito que realmente eles ficaram de sobre alerta, e eu acho que aproveitaram essa Revolução Francesa para também se manifestarem, né, de alguma maneira. E, João, tem uma pergunta aqui de uma colega nossa, a Solange Alves. Ela faz a pergunta dirigida a você. Existem relatos de uma narrativa que transforma os maçons nos arquitetos da Revolução, João? Você poderia comentar? Olha, Solange, pessoal, eu não conheço relatos que especificamente, né, que falam da transformação dos maçons nos arquitetos da Revolução. Mas é interessantíssima a analogia, porque, de fato, maçom significa construtor, pedreiro, construtor. E foram realmente os maçons que foram os arquitetos, como nós vimos aí, os arquitetos da Revolução Francesa. Aí, Joãozinho, eu me atrevo a falar. Eu conheço, por favor, Edu. Um pouquinho dessa história aí. É basicamente o seguinte: existia um grão-mestre maçom, que era o grão-mestre Orleans. Sim, na mesma casta do Orleans e Bragança, né? Só que ele era um mestre maçom e ele usou a estrutura da maçonaria para defender a Revolução. Então, ele foi um grande artífice por trás da Revolução, mas que usou a maçonaria. Não é que a maçonaria foi a favor ou contra a Revolução Francesa, mas ele influenciou mestres maçons e vários integrantes a convencer, a insuflar o movimento, inclusive Sim. gerando impressões de panfletos. E, pessoal, o rei que causou a fome, que foi um dos fortes argumentos para a Revolução Francesa, foi uma fome induzida. Ou seja, os revoltosos fecharam as estradas, o alimento não chegava a Paris, o povo morrendo de fome e justificando a não chegada dos alimentos, a culpa ao rei, quando na verdade eram os revoltosos que estavam patrocinando isso. Então, a Revolução Francesa ela é um acontecimento bastante controverso. A versão oficial que a gente tem nos livros de história dá um glamour, até vi aí o comentário, virou a era, tudo bem, virou a era, mas esse glamour da Revolução Francesa é muito ilusório, gente. Não esqueça que a bandeira da França é azul, branco e vermelho, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Mas o que a gente viu nos anos subsequentes à Revolução Francesa foi o quê? A guilhotina em ação, ou seja, o vermelho entrou em ação com inimigos políticos. Nossa, é impressionante como se parece com o momento atual, só que sem o derramamento de sangue, né? Mas é isso. Então, tá, gente? Tem uma polêmica. A maçonaria ficou envolvida com a Revolução Francesa, ficou marcada, ficou manchada? Sim. Foi ordem institucional? Não. Foi interpretação de mestres maçons? Sim. Tinha mestres maçons monarquistas? Sim. Contrários à Revolução Francesa? Sim. A favor? Muitos. Influenciados por lideranças? Sim. Exatamente como são nas organizações hoje. Então é importante fazer esse à parte, porque às vezes a gente pensa que uma instituição como um bloco monofásico, né, que tomou essa decisão. Não foi. Foram alguns líderes que influenciaram decisivamente as pessoas à tomada de decisão. Acho que desses líderes, justamente o Cagliostro, né? O Cagliostro é um deles, né? Que foi um insuflador aí dentro dos movimentos. Perfeito. Tem um comentário e uma pergunta para o João sobre a catedral. O incêndio que teve aí, né? Foram descobertos ali galerias embaixo, com quadros, com esculturas, que até então as pessoas não tinham ainda assim conhecimento. Até aquela história do caixão de cobre, né?
que foi descoberto. Então, a impressão que dá é que a catedral é uma espécie assim, de pirâmide do Ocidente, né? Uma coisa assim meio misteriosa. E as razões, né, do incêndio, tô indo mais para o lado esotérico, tá, João? Oculto, vamos dizer assim. Até hoje são meio desconhecidas, né? Então, assim, a impressão que dá é que ele é um local de uma espécie de catalisador de energia, um local muito misterioso, que a gente não tem muito conhecimento também sobre como foi construído, né, as bases e tal. Queria que você comentasse rapidamente o que você pode dizer a respeito do local em si, da construção, né, esses mistérios que envolvem ali o simbolismo, né, oculto que tem naquele local, porque realmente parece que ele tem muita coisa que ainda não foi revelado, né? A gente, apesar do incêndio, da destruição e as coisas que foram reveladas ali por conta do incêndio, mas ainda se mantiveram muitas coisas ainda guardadas, muitos mistérios que estão ali, né, na parte do subsolo, né, da catedral. Então, me parece um local muito enigmático, muito ainda misterioso, apesar de tudo, e que realmente desperta muita curiosidade nesse lado, assim, mais do mistério mesmo, né? O que se tem a dizer sobre isso? Sim. Não, perfeito. Realmente, essas catedrais, elas são verdadeiras pirâmides, né? E Notre Dame, então, nem se fale. Como o nosso colega aí bem falou, eu acredito que, lógico, que existem mistérios em Notre Dame, mistérios que ainda estão para ser descobertos, e muitos mistérios também que nunca serão descobertos. Muitos mistérios que vão ficar sepultados ali. Vão ficar realmente ocultos. Agora, é muito simbólico o incêndio que aconteceu em 2019, tá? Que muito simbólico pelo lado, quando a gente fala assim, pelo lado simbólico, pelo lado esotérico mesmo. A Catedral de Notre Dame, ela não é uma mera igreja, uma simples igreja católica. Não. Ela é um templo alquímico, ela é uma pirâmide, ela é um templo alquímico. Ela é repleta de simbolismos alquímicos, de simbolismos templários, iniciáticos, sagrados. Ela é o Fulcanelli, o alquimista Fulcanelli, que escreveu alguns livros, né, deixou alguns livros para nós, livros de alquimia, que não são fáceis não de compreender, mas são interessantíssimos. Um deles é o Mistério das Catedrais, em que uma parte do livro ele fala só de Notre Dame, só da Catedral de Notre Dame. Ele escreveu outros livros também, As Moradas dos Filósofos e Finis Gloriae Mundi. Mas o Fulcanelli chama essas catedrais, e especificamente Notre Dame, de um livro alquímico escrito em pedra. Tá? Então, é um verdadeiro laboratório alquímico. O que eu acho simbólico, bastante simbólico, é o incêndio de Notre Dame, o incêndio acontecer em Notre Dame, né, que é um símbolo da Era de Peixes, eu falei, um símbolo da espiritualidade da Era de Peixes, a França como centro, né, e ter esse fim trágico, justamente nessa transição que nós estamos da Era de Peixes para a Era de Aquário. E foi um fim trágico mesmo, porque o incêndio, o epicentro do incêndio foi no centro, no meio da igreja, no meio da construção. Tá? Onde tem justamente o que? A agulha. O pináculo, né? Pináculo, exatamente. E esse pináculo, ele representa justamente aquilo que eu estava falando do ônfalos, do núcleo, ele representa o núcleo
de Notre Dame. O núcleo das igrejas, né, onde tem esse, né, era representado em Notre Dame. Dessa conexão do divino com o terreno, do terreno com o divino. Então, no momento, eu acho que para mim o momento mais trágico daquele fato foi quando a agulha cai, né? Consumida pelo fogo, ela desmorona, ela despenca. Lembra o arcano 16 do tarô, né? Que é a torre, que é a casa de Deus, que lembra a queda das torres de Nova York em 11 de setembro. Isso. Que lembra a Revolução Francesa. Ela foi, quando a gente faz uma associação à linguagem dos arcanos, a Revolução Francesa foi deflagrada sob o influxo, sob a força, a consciência do arcano 16, a torre. Né? Que aí veio até o símbolo da deflagração da Revolução, foi o que? A queda da Bastilha, que era uma torre. Então, Gilberto, Carlos e professor Walter, eu considero o incêndio de Notre Dame muito, muito trágico, muito simbólico. É como eu vejo como que assim, isso é uma impressão minha, particular. Esse professor, nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos fala essa transição de ciclo, né? Então, nós estamos ainda com os resquícios sofrendo os resquícios da era de peixes, é um fim de ciclo apodrecido e gasto, esse fim essa Kali-Yuga, essa idade de ferro que nós vivemos. E, especificamente na Europa, né, embora a Europa seja um símbolo né, a maior parte da Europa é um símbolo de prosperidade, de modelo de civilização, de prosperidade, de modelos de sociedade, de cultura. E, tudo bem, existem muitas coisas realmente louváveis, mas um ponto que é bastante triste, eu poderia dizer, no meu ponto de vista, é que os europeus, em geral, incluindo os franceses, entraram num materialismo muito forte. Eles se afastaram muito da espiritualidade. E não é questão de se afastar da igreja católica ou das igrejas evangélicas protestantes. Não é isso, sabe? É encarar a espiritualidade. Isso não estou generalizando, estou falando a maior parte. Mas como algo supérfluo, algo superado, enfim. A maior parte das pessoas nesses países ainda nos países mais desenvolvidos da Europa, as pessoas são ateias, são absolutamente alheias a processos. A processos mais ligados realmente à consciência de espiritualidade. E veja, Notre Dame, já há muito tempo, não é um símbolo não é um símbolo de espiritualidade. As pessoas não vão para Paris para entrar em Notre Dame e procurar se conectar com a força espiritual que teve ali durante tanto tempo. E que a própria construção da igreja, a igreja foi construída por iniciados. A igreja, nos primeiros séculos, os sacerdotes que ali viviam eram iniciados, eram alquimistas, eram cabalistas. Então, ela é um próprio laboratório, um templo alquímico. E agora, se tornou, nos últimos anos, o quê? Um museu. Os turistas lá para tirar foto. Olha, estive em Notre Dame. Olha que beleza. Mas sem atinar a
a essa sacralidade, a que você está num lugar sagrado, você está num lugar especial. Existe aquela passagem bíblica que eu acho muito bonita, do Antigo Testamento, né, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, né, e encontra a sarça ardente, né, aquele momento elevadíssimo, né, e que fala assim, tira o sapato dos teus pés, porque em solo sagrado você está. Solo sagrado estás tu. Sabe? É isso, o respeito. Tá? Então eu vejo como um retorno, não sei se kármico, não tenho como, né? Mas algo assim simbólico dessa perda dessa conexão mais elevada, mais espiritual, sabe? Aí como se aquelas forças espirituais que estão ali presentes, né, como de alguma forma representadas naquelas gárgulas, naqueles seres que estão ali, de alguma forma se revoltasse, sabe? E aquele fogo, eu estava falando da sarça ardente de Moisés, a gente sabe que o fogo Agni, o fogo espiritual, é o fogo que queima sem consumir. Então, vamos imaginar que esse fogo Agni deve sempre presente ali em Notre Dame, esse fogo espiritual que queima sem consumir. Chegou a hora que perdeu a essência. Aí vem o fogo que consome. Aí vem o fogo que destrói. Né? É como o alquimista que perde a sua conexão com a espiritualidade e que busca simplesmente fabricar o ouro físico. E que normalmente acontece o quê? Com o laboratório desse alquimista que perde a sua conexão e que se torna um materialista, o laboratório queima, o laboratório explode e acaba matando o próprio alquimista queimado. Eu vejo por aí. Desculpem se eu divaguei mais aqui. O Salve ele coloca: a Catedral de Notre Dame está relacionada com as 7 estrelas da Ursa Maior. Pode falar, professor. Bom, a catedral, pelo que a gente pesquisa, a catedral, no século XIX, ela estava num péssimo estado de conservação, né? E as autoridades francesas planejaram demoli-la e utilizar suas pedras para construir pontes. Daí, então, surgiu o quê? Victor Hugo, né? Escreveu o Corcunda de Notre Dame, que fez um sucesso tremendo. A obra de Victor Hugo salvou a catedral. Porque daí esse livro foi publicado em 1831 e o seu sucesso foi tão grande que o rei Luís Felipe ordenou a restauração da catedral em 1844. Olha que interessante, né? Victor Hugo foi um dos responsáveis pela salvação de Notre Dame com a sua obra, né? O Corcunda de Notre Dame. E a decadência de Notre Dame, professor, ela foi marcada principalmente depois da Revolução. Eles queriam pegar as pedras e fazer pontes, pegar as pedras e fazer pontes. Depois com a Revolução, a igreja foi profanada. A igreja foi Paulo, uma outra coisa importante, que histórica, vandalizada. Uma coisa histórica, você falou da queda da espiritualidade, né? Você falou isso, né? Falou. A gente pode perceber uma coisa muito interessante no movimento espírita, né? Allan Kardec começou o espiritismo na França, mas não ficou lá. Não. Veio para o Brasil. E o movimento, isso eu pesquisei, o movimento espírita comprou os direitos autorais que estavam na França e trouxe para o Brasil, os livros, né? Então o espiritismo vingou no Brasil, mas na França não foi para frente. Interessante, né? Talvez devido a esse ponto que você falou, da queda do interesse pela espiritualidade, né? Sim, com certeza. Isso bate com aquilo que você falou, né? Sim. Totalmente. Tem uma pergunta para o professor Walter. O Watson, ele coloca: boa noite. Recentemente tive a honra de ler um artigo no Caderno Ararat do professor Walter.
No Brasil, ele comenta que leu um artigo, professor. Aí Sim. entra a pergunta. No Brasil, já temos relações ocultas com a Revolução Francesa em andamento? Ele fala que ele tem uma marca de nascença na nuca que ele acredita que seja da guilhotina. Existe alguma disposição nesse sentido, que muitos que estão hoje nos movimentos espiritualistas tiveram na Revolução Francesa e que realmente tem essa marca. Mas aí é difícil a gente identificar isso, né? Essa questão, né? Mas a Revolução Francesa, é claro, foi um processo kármico também, né? A informação que eu tenho é que tinha muita coisa de Atlântida lá, coisa de Atlântida, né? Resgate, cargo de Atlântida e assim por diante, né? Porque a evolução ela não são fatos isolados, né? Isso aí, eu tive essa visão dessa unificação da visão evolutiva pelo professor Henrique de Souza, porque antigamente eu via as coisas isoladamente. Através do mestre Henrique, eu vi que tudo é interligado, não existe nada solto, está tudo ligado, né? Então, o que aconteceu na Revolução Francesa é decorrência de fatos anteriores à Revolução Francesa, Atlântida, etc, etc. Né? São cobranças kármicas, né? A própria degola de João Batista também, né, professor? Também, isso aí. Então, A degola de João Batista também. O nosso mestre, inclusive, existem revelações em que ele... Agora, eu não sei o número que eles dão, a quantidade de execuções que eles fizeram lá. Eu não sei exatamente o número. São alguns milhares de cortes de cabeça. Eu já ouvi o número 432 mil. O professor dá esse número alto. Ele diz que não foi apenas isso que a história conta. Foi um número bem alto. A guilhotina não parava. Ela ficava assim, o dia inteiro. Ela ficava o dia inteiro cortando cabeça. Era uma coisa impressionante. Nossa, gente, chega a ser beira o absurdo, né? Porque fazer isso não é uma coisa automática. É uma coisa pensada, uma coisa de decisão. A pessoa tem que estar muito entorpecida para fazer um negócio desse. Eu tive uma muito enlouquecida, com muita raiva, sei lá. Mas... Perdão. Eu tive uma informação de um professor há muitos anos, que ele era um estudioso, então ele me deu uma informação estarrecedora, né? Diz que lá na Revolução Francesa, isso eu sei, isso é notório, usava-se uma senha. Diariamente a senha trocava. E essa senha era secreta. Quem não soubesse essa senha estava perdido, né? Que nem o episódio bíblico do Rio Jordão. Quem soubesse a senha, passava. Uma senha que mudava todo dia. E esse professor meu me contou, eu não verifiquei isso historicamente, mas foi um fato que ele me contou, que na Revolução Francesa, eles escolhiam as pessoas para a guilhotina pela mão. Se a mão não tivesse calo, ia para a guilhotina. Professor Walter. Mão calejada não ia para a guilhotina, mão lisinha ia para a guilhotina. Ainda sobre a pergunta, eu vou fazer um complemento importante aqui. O Watson Câncio, ele, na verdade, ele escreveu o artigo para a revista, o Caderno Ararat, né, edição desse ano, 2025. O artigo dele se chama A Privatização dos 5 Elementos em Rota com a Polaridade. O artigo dele está na página 92. E por que é importante eu estou fazendo essa parte? Porque logo a frase de destaque que ele dá no artigo tem a ver com a Revolução Francesa. Ele busca um artigo do Rousseau e fala aqui: disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, mas essa ideia precisa de reparos para mim. O homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou aprisiona. Normalmente o aprisiona. Então, veja que aí a gente fala, né, esse psiquismo, esse animismo, essas coisas que tomam conta do ser humano, que estava dentro dela, foi estimulada pela sociedade ou não. Ele explora o artigo em cima disso, e como isso foi instituído na sociedade, e a Revolução Francesa ela tem uma parte importante nisso, né?
o artigo dele é óbvio, é bem mais complexo, trata dos 5 elementos e tal, mas não deixa de ser essa referência, os elementos da natureza, como é que você respeita ou não a isso tudo, né? Tá bom, agora com relação ao Rousseau, eu não discordo dele, eu apenas não concordo baseado na ciência inicial das idades. Né? O homem não nasce bom ou mal, ele nasce com a carga kármica dele. Né? Ele nasce com todos os defeitos que ele não conseguiu. Ele nasce com as suas imperfeições, né? Do passado. Ele vem para realizar a sua realização espiritual. Né? Então, não é questão de nascer bom. Né? Ele nasce com a carga kármica. Né? Mas ele insiste aqui, mas quais as relações ocultas da Revolução Francesa com o Brasil de hoje? Veja bem, a Revolução Francesa tem uma relação oculta. A Revolução, eu vou dar um exemplo básico. A Revolução Francesa fez o surgimento do poder de Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, no seu modo, maneira de expansão, ele mandou invadir o general Junot, né? Invadir Portugal. Aí, claro, o rei de Portugal, sabendo dessa invasão, ele disse, bom, se Napoleão vai invadir aqui, eu vou mudar Portugal de lugar. Então, ele pegou as caravelas, escoltadas pela Inglaterra, né? O Dom João VI ele veio para o Brasil escoltado por caravelas inglesas. Veio para o Brasil e deu início justamente a uma nova fase de evolução espiritual do Brasil. Né? 1808, 1822 foi a independência. Né? Inclusive, quando Dom João VI voltou para Portugal, ele já sabia disso. Né? Todo mundo diz que Dom João VI era comedor de frango, mostra ele comendo frango. Não é assim, ele tinha consciência das coisas. Tanto que ele falou para o Pedro, né? Olha, se alguém tentar tirar o seu poder, ponha a coroa na sua cabeça. Foi a última coisa que ele falou para o filho, né? Agora, ele estava se relacionando, ele estava se referindo a quem? Aos republicanos, né? Aqueles que iam invadir eram os republicanos, para expulsar a realeza e fazer a república, né? Então, agora, é claro que o Napoleão, quando invadiu Portugal, ele fez um processo cósmico que ele devia fazer de enviar Dom João VI para o Brasil para dar esse impulso no Brasil, né? Formar a nação brasileira, né? Em direção do seu destino, né? Que o nosso mestre fala, o Brasil é o berço da nova civilização. Então essa é a relação que tem, né? A Revolução Francesa tem relação com o Brasil, claro que tem. Mas o único reino que Napoleão não conseguiu destronar, né? Foi Portugal. Mas a Revolução Francesa foi modelo para a República Americana, e a República Americana foi modelo para o mundo inteiro, né? Veja bem, lá qual foi o primeiro presidente lá dos Estados Unidos? Foi o George Washington. O George Washington, veja bem, queriam que ele ficasse rei. Queriam fundar um reinado nos Estados Unidos. E o Washington seria o rei dos Estados Unidos. Ele não quis. Não, ele disse, não, eu assumo a direção, mas de uma república. Isso porque, evidentemente, tinha aquele elo com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa plantou o processo político dos Estados Unidos através desse contato que eles tiveram, né? E será que hoje a República ela está, como se diz, ela perdeu, ela precisa ser reciclada, professor? Agora, veja bem, eu vou dar uma opinião minha através das minhas observações, né? Eu não criticando os republicanos, né? Tudo bem, né? Mas eu vejo o universo como uma monarquia, né? Nós temos o quê? O rei Melquisedeque, o rei do mundo, né? Isso, o rei... Não é o presidente, é o rei do mundo. Então, eu vejo pela constituição da sinarquia um processo monárquico, né? Por isso que eu acho que o Saint-Germain queria que a França continuasse com o regime monárquico, mas
com uma evolução, né, com política, né? Esse era o projeto do Saint-Germain, diferentemente do Cagliostro, que queria outro destino para a França. E República... Talvez se a França continuasse no sentido monárquico, ela seria mais forte. Ela queria... Mas também não teria surgido Napoleão, né? Napoleão. Então, é tudo... O professor Henrique de Souza explica dizendo o seguinte: nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, né? E esse motivo está em ligação com a lei cósmica. A lei cósmica está sempre presente. Isso vai acontecendo de maneira planejada, né? Pessoal, deixa eu fazer o anúncio das nossas próximas lives. Isso. Para depois a gente ir para as considerações finais, porque o tempo voou. E é sempre assim. Quando a live é boa, o tempo voa, né? Não tem jeito. E só um complemento da questão da Revolução Francesa, a influência da França do Brasil, ela é tão amarrada, tem tanta transformação que aconteceu no Brasil com os franceses e a Revolução Francesa, que é até difícil elencar. Por exemplo, quando eu estive lá na Bahia, o pessoal da Bahia falou: Eduardo, você não tem ideia das coisas que aconteciam aqui na Bahia quando os marinheiros chegavam de viagem da França e traziam panfletos com ideias revolucionárias. Causava muita agitação em Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, até chegar na própria capital, Salvador e tudo. Então, é só um exemplo para a gente não ficar somente na capital do Rio de Janeiro, não. Influenciou o Brasil inteiro, influenciou de um jeito ou de outro. Fora os franceses que vieram morar no Brasil, que aí é outra história à parte, né? Bom, gente, então deixa eu vir aqui com os anúncios. Nossa próxima live de terça-feira, o tema vai ser a disciplina mágica, rotina iniciática para o dia a dia. Vai ser terça-feira, 12 de agosto, né? Às 20h40, com o Magi Tadeu. Ele é lá do departamento de Santana, ele tem bons estudos, conhece muito aí de misticismo, de ocultismo, e escola... e esoterismo e espiritualismo, né? E ele tem a seguinte proposta: crie uma rotina que alinhe o mental ao universo vivo do entorno, usando as forças vibratórias em dias e horas planetárias. Viva de forma plena com controles de pensamentos e fluxos pequenas meditações e respiração. Então, gente, esse é o tema. O Carlos Antônio Nascimento e a Dani Troncoso vão fazer a mediação, né, Carlos? Isso. Então, esse é o nosso tema da terça-feira. No sábado, está aí, né, o Catira, o Carlos Antônio e, claro, o professor Walter, para falar do... Cadê? Opa, aqui, ó, Projeto Iniciação. Projeto Iniciação. 20h40, que número vai ser, Carlos? Você lembra aí? 170, gente, 170. 170. Professor Walter trazendo todo esse conteúdo maravilhoso, estudado. Olha, não sei nem como falar, vocês têm isso de graça. Basta se inscrever no Conexão 3005 e ajudar a divulgar, dar o seu like, o joinha e ajudar a divulgar, né, professor Walter? Eu só queria fazer um comentário final para encerrar, né? Os direitos humanos, né? Aquela declaração dos direitos humanos que a ONU publicou, eu acho que foi em 1948, foi depois da Segunda Guerra. Eu acho que foi em 48, se não me engano, não tenho certeza. Mas os direitos humanos, né, foi baseado nos direitos humanos estabelecidos pela Revolução Francesa. Pela Revolução Francesa. Mas eu só quero dizer uma coisa: nós temos que evoluir agora, na era de Aquários, né, fazendo não só os direitos, mas os deveres humanos também. Fazer duas listas, uma dos deveres e outra dos direitos. Uma dos direitos e outra dos deveres. Porque quem exige direito tem que cumprir seus deveres também. O mestre fala, o mais importante é o dever. Então tem que ter um tratado, né, estabelecendo os deveres do ser humano. Né? Juntamente Bem observado, professor. E só para fechar minha lista aqui de anúncios, né? Tem... Vou falar aqui do Espaço Shakti Nova Era, né? Sim. É o espaço, é o Centro de Terapias Holísticas, que tem lá em São Lourenço, na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1.
E tem aqui em São Paulo, na Zona Oeste, no departamento de Sumaré da Eubiose, na Zona Norte, no departamento de Santana, e em Brasília, obviamente, no departamento de Brasília. Para vocês pegarem informações, basta entrar no site, né, www.shakti-nova-era, ou então no Instagram, @shakti-nova-era, ou então informações pelo WhatsApp, 35 99 756 6874. E neste sábado nós teremos aí, no dia 16, né? Dia 16, né, Carlos? Isso, daqui 15 dias. É daqui a 15 dias, verdade. 16 de agosto, já a partir das 10 horas, a entrada gratuita, né? Isso. Vai ter o bazar do Departamento de Santana, que fica lá na rua Conselheiro Saraiva, número 538, pertinho do metrô Santana, né? Então, vai ter terapias e oráculos, Nilseitai, né, o quiropraxia japonesa, cromoterapia, reiki, barra de access, quirologia, oráculo de mandalas, facelift, baralho cigano, tarô, e normalmente também tem uma palestra que ainda vai ser anunciada, né? Vai ter a oficina de artesanato, com aula gratuita e material incluso. Tem roupas, bijuteria, acessórios e muito mais, sem falar na comida caseira, que é deliciosa e muito homenageada aí. Quem quiser ter mais informações, entra em contato no telefone 29 25 0769 de São Paulo, após as 18 horas, ou por e-mail santana@eubiose.com.br. Algum complemento, Carlos? É isso aí. E participe, viu? É muito legal, muito bacana os bazares lá do Departamento de Santana. E quem quiser fazer terapia pode escolher o terapeuta e marcar e agendar e participar. Dia 16, sábado, daqui a. Não esse sábado, o próximo, o seguinte. Bom, Eduardo, tem uma pergunta da Josi aí, né? Boa pergunta. Boa pergunta. O professor, eu vou ler. A missão proclamada pela França ficou incompleta e dividida. De um lado, defendendo a liberdade, capitalismo, e do outro, a igualdade, o socialismo. Será que caberia ao Brasil promover a fraternidade? Quer falar, João? Eu falo, João. Eu acho que é uma das chaves, hein? Mais importantes aí, sim. O próprio Cristo Redentor, que é um presente da França para o Brasil, um símbolo da fraternidade, enquanto a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos, um símbolo do capitalismo, da liberdade, né? Também um presente da França é a Estátua da Liberdade. Faz sentido, gostei da analogia da José. Eu só quero dizer que o futuro da organização humana será a sinarquia, né? E quando a gente sinarquia, não existe esquerda nem direita. É só o comportamento ideal do indivíduo frente à divindade, né? Então, é mais o comportamento, né? A esquerda e a direita faz parte da polaridade, né? Polaridade, né? Como tem bem e mal, não estou ligando uma coisa com a outra, né? Tem claro e escuro, é a polaridade que... Essa polaridade deve ser superada. O professor diz que quem entende a polaridade entende tudo. A tendência da política e da organização social é sair dessa polaridade e fazer uma ação conjunta de todos através da fraternidade. Muito bom, professor. Então, pessoal, Joãozinho, suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pelo Conexão 3005, né? Essa célula de difusão de conhecimento. Parabéns a vocês, Edu, Catira, Carlos, professor Walter. Foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente o tempo voa. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estiveram aqui presentes também no chat, que deixaram as perguntas, e também para aqueles que forem assistir depois. Eu queria só fazer uma colocação aqui do nosso colega que deixou a pergunta sobre a conexão oculta do Brasil com a França. Como o professor Walter respondeu muito bem, brilhantemente,
Mas eu vou colocar mais um pouco de caldo nesse angu, né? Porque a conexão oculta, né? A conexão espiritual não apenas aí no contexto, quem que perguntou? O Walter, né? Como que... O Watson. Watson que perguntou. Essa relação oculta, Watson, na minha percepção, nos meus estudos, ela vai além da Revolução Francesa, essa conexão com o Brasil, tá? Uma conexão bem mais funda e profunda. Falando rapidamente, a França foi herdeira espiritual de Israel, mas não do Israel atual, do Israel da antiguidade. Assim como o rei Davi foi ungido e promoveu a pacificação do país e a unificação das tribos de Israel, a unificação dos reinos, Judá e Israel, pacificou e Israel entrou num período de grande prosperidade, né, os reinados de Davi e Salomão, e aí Salomão foi a construção do templo. Do mesmo modo, quando houve essa transição, né, para novo contexto evolutivo, a era de peixes ali para a Europa, e a França se tornou um centro também do poder temporal e do poder espiritual, quando Clovis foi coroado rei dos francos, foi ungido por São Remídio, em 400, se não me engano, em 481 depois de Cristo, logo depois do fim do Império Romano. Tá? E Clovis foi o originador da dinastia da França e das dinastias que depois governaram a Europa, inclusive a dinastia de Borgonha, que foi a fundadora de Portugal. Clovis foi o unificador e o pacificador das tribos francas. Naquela época, a França era chamada de Gália. Tá? E aí, depois, tá, com a chegada da Era de Aquário, né, os 2000 anos da Era de Peixes, e que estava muito simbolizado ali como centro espiritual, símbolo do poder espiritual dentro da França, da Europa, a Catedral de Notre-Dame. Agora, na Era de Aquário, esses valores passam para quê? Para o Brasil, como um centro de consciência espiritual, agora para a Era de Aquário. Entendeu? Esse bastão sendo passado simbolicamente pela França. E aí, só para terminar, uma relação de causalidade, né, de sincronicidade, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, uma sincronicidade mesmo. Quando ocorreu o incêndio da Catedral de Notre-Dame, em abril de 2019, estava tendo a convenção da eubiose em Portugal, em 2019. Então, o APTA estava na Europa. Estava tendo uma convenção ali. Eu acho isso uma sincronicidade muito grande. E no ano anterior, 2018, nós estivemos lá, o Carlos e eu estávamos lá na convenção de 2018, em Portugal. Um ano depois, em 2019, estava ocorrendo a convenção na Europa e quando teve esse incêndio em Notre-Dame. E eu me lembro que o venerável Elcio de Souza Lopes, ele estava na convenção, e eu lembro que ele só me mandou uma mensagem no WhatsApp com o livro O Mistério das Catedrais.
E aí veio a minha inspiração para desenvolver o trabalho que eu apresentei, que eu ia apresentar em 2019, não deu, e aí que eu apresentei recentemente agora, lá no departamento do Sumaré, que foi o Mistério das Catedrais. Então, eu queria só compartilhar com vocês um pouco dessas reflexões e desses fatos que aconteceram, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpa, eu falo muito mesmo às vezes. Obrigado. Muito bom, muito João. bom. Deixa, daqui a pouco a gente vai à meia-noite. Né? Vai. Opa. Mas João vamos Paulo, lá. João Paulo, você fala muito bem. Obrigado, professor. Aprendi com o senhor. Estou aprendendo, aliás, com o senhor. Professor Walter, suas considerações finais. Bom, foi um prazer tratar desse assunto, que é um prazer, um assunto muito. Foi uma síntese, né? Porque o assunto é infindável, né? Então, eu quero agradecer a todos e desejar a todos uma boa semana, né? E vamos continuar nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Eu, Catira, Carlos, Dani aqui nos bastidores, saudamos a todos vocês e saímos daqui enriquecidos com o bem, o bom, o belo, né? Inspirados aí pelas sábias palavras do Joãozinho e do professor Walter. E é isso, gente. E não percam as próximas lives, que sempre tem contribuição do pessoal com algo de valor para nós nos mantermos inspirados. E está aqui, né, em Indaiatuba, a próxima palestra presencial lá do Joãozinho. Quem puder, né? Rua Madrid 72, no Jardim Europa, às 15 horas do sábado. Deste sábado, né? A palestra, o tema Rei Arthur e a Busca do Santo Graal. Então, mais mistérios aí para a gente ir desvelando, né? Então é isso, pessoal. Boa noite.